Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa primeira temporada do Judicare Saúde, o nosso podcast voltado ao direito da saúde. Meu nome é Amanda Veloso, eu sou advogada especialista em direito da saúde, CEO do Veloso Advocacia da Saúde e tenho como propósito ajudar pacientes e transformar a vida de pacientes por meio da justiça. Eu tô aqui com a minha co-host, Sandra Veloso. Ela também atua com o direito da saúde já há vários anos, já trabalhou para diversos planos de saúde, clínicas, com diversos médicos e é a nossa diretora do setor de acolhimento do Veloso Advocacia da Saúde. O Judicare Saúde, gente, nasceu justamente da necessidade que a gente tinha de contar histórias dos nossos pacientes. Histórias essas que não davam para ser contadas com detalhes no judiciário, mas que são histórias de superação, de força, de doação, de muita luta e também de muita vitória. E a gente queria trazer voz a essas pessoas. A gente queria conseguir contar e levar a história dessas pessoas para mais gente. Eu espero que você aí de casa seja impactado com a convidada que a gente trouxe aqui hoje, que a Sandra vai apresentar. E que prazer fazer essa apresentação. Já tô emocionada. Não só como mãe, como pessoa. Obrigada. Eu quero dizer que você é uma mulher vitoriosa. Você é uma mãe leoa. A doação que você tem para com seus filhos é lindo de se ver. Todos a conheçam. Essa é a Alessandra, maravilhosa. A mãe não é um cliente, ele não é somente um paciente. Ele já é um amigo muito querido do nosso escritório. Bem-vinda, viu? Obrigada. Boa Obrigada. noite, pessoal. Estou emocionada. Obrigada pelas palavras. Me deixou até com a garganta seca um pouco. Boa noite. Como eu disse, assim, a emoção é grande. Eu desejo sucesso para vocês, mais e mais e mais. Obrigada. E eu só tenho a agradecer a partir do momento que vocês surgiram no meu caminho. Eu vou falar vocês porque eu tenho aqui uma dupla dinâmica, né? Num momento bem difícil, que a gente estava assim com muito, assim, perdidas, Sim. né? Eu estava assim, totalmente assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Por onde correr? Aí elas apareceram e tudo foi se ajeitando e graças a Deus hoje eu posso falar que tudo mudou muito. Que assim. bom. Ale, Oi. gostaríamos muito que você contasse um pouquinho pra gente como foi toda essa história com o Guilherme, sua luta. Desde o começo, desde pequenininho, Guilherme nasceu com uma escoliose congênita, né? Mas sempre teve uma vidinha, na medida do possível, uma vida normal. Estudou, fazia esporte, caminhava, trabalhou, Com tudo. quantos aninhos você teve esse né? diagnóstico? Dias, né? O Guilherme estava mamando, Sim. né? Assim, tinha acho que uns 4 dias de vida, mamando, e eu não vi. Quem viu foi minha mãe, né? Que entrou no quarto, eu tava dando de mamar, minha mãe entrou e falou, essa criança tá roxa, né? E tirou ele do meu peito, saiu correndo, foi até o hospital mais próximo, né? E lá ele já ficou internado, e minha mãe que ficou com ele lá na UTI. E quando ele chorava, ela falou que percebeu, assim, que tinha um buraquinho, né? Faltava uma costelinha. Aí foi chamado. Então, aí foi constatado que ele tinha, depois de vários exames, que ele tinha essa escoliose congênita. Aí até então já começou, né, a luta de tentar conseguir um tratamento. Eu não sabia o que era, não tinha nem ideia de nada. Sim. Aí começamos pela Santa Casa, né? E quando eu cheguei na Santa Casa e eu vi, eu fiquei apavorada, né? O medo, né? Tudo. Foi aonde você começou a ter maior noção Noção do diagnóstico e medo. Aí depois, conforme ele foi crescendo, foi desenvolvendo, eu vi que era um problema, mas não era tão feio conforme os demais pacientes que lá se encontravam, né?
Aí o Guilherme foi fazendo tratamento, foi tendo vida, foi escola, tudo normal, andava, tal. E o Guilherme, com 7 anos de idade, fez uma cirurgia de coluna que precisou fazer para os acertos. Nessa cirurgia, que durou 11 horas, ele fez várias correções por dentro, né? Deu ok. Na UTI, ele chorava e gritava desesperadamente. Aí foi quando a gente Dor? descobriu de dor, né? E a perna dele roxeou. Foi quando a gente descobriu que o Guilherme tinha perdido o movimento das pernas. O Guilherme voltou novamente para o centro de cirurgia, né? E que foi na hora de fechar um fiozinho, né, da medula, que o médico disse que é mais fino do que um fio de cabelo da gente, escapou. Aí o Guilherme voltou para essa cirurgia, retornou, fez a cirurgia novamente, foram mais 9 horas de cirurgia, e o médico chegou e falou assim para ele, explicou o que tinha acontecido e falou assim para ele: você tem um desejo? Ele falou: tenho. Ele falou: qual? Ele falou: não, eu voltar para a UTI. Não quero ficar na UTI. O médico falou: tudo bem, você não vai voltar para a UTI. Você vai ficar no quarto. Acompanhei o médico até a porta do elevador e ele falou para mim assim: não garanto nada. Eu falei: garanto. Eu te entreguei ele andando e você vai me devolver ele andando. Eu não aceito menos que isso. Guilherme Mãe voltou. Ela é Mãe leoa. essa mãe. Nós ficamos 2 meses na Santa Casa. Guilherme saiu de lá engessado. Aí ele falou assim para mim, assim, ele vai ficar 9 meses de gesso, né? E vai ser 9 meses engessado. Um calor, gente, era um calor insuportável. Aquele menino, ele voltou sem andar para casa, ainda na recuperação. Uma camiseta, tipo de um gesso, assim, todo engessadinho, assim, regatinho e tal. E um belo, não me lembro quanto tempo ele me deu um branco, eu não consigo lembrar. Quanto tempo ele voltou, né, a andar depois dessa cirurgia. Só sei que um belo de um dia eu vejo um pitoquinho saindo, andando, segurando pela parede, foi direto para a cozinha, abriu a geladeira, eu olhei e falei: meu Deus, ele tá andando. Graças a Deus, voltou a andar. Aí voltou a andar, já ninguém mais segurava. E eu moro num prédio até hoje, de escada. Aquele menino subia e descia a escada carregando aquele gesso pelo Gente, corpo. imagina a alegria dessa família. Aí foi maravilhoso. Aí ele voltou, e íamos todo mês, né? Todo mês tinha que ir fazer o raio-x. Com 7 meses engessado, o médico falou: vai tirar o gesso. Aí eu fui brigar com o médico. Falei: não, você falou que era 9. Vai ter que ficar os 9. Ele falou: não, não tem que ficar. Ele não. Já grudou. Grudou os ossos, tal. Pode tirar o gesso. Aí foi aquela outra alegria, foi uma festa, né? Imagino. Aí o Guilherme voltou à vida normal. Voltou para a escola, que para ele foi um pouco mais difícil, né? Aí voltou para a escola. O sonho dele era ir para a escolinha de futebol. Começou a fazer escolinha de futebol. E a vida seguiu. Aí eu sabia que com 15 anos de idade, ele teria que fazer uma bateria de exames, né? Para saber se ele teria que fazer o enxerto. Esse enxerto seria tirado da panturrilha do pai, né? Até aí, ok. Prestes a fazer 15 anos, o pai teve câncer. O pai apareceu com câncer, né? E o pai não poderia mais ser doador dele. Sim. Então, quem seria a doadora? Eu, A que nem mãe. tamanho tinha, né? Direito para isso. E, graças a Deus, foi feito todos os exames, não precisou fazer nada. Estava tudo ok, perfeito. Guilherme seguiu a vida, seguiu carreira, tá. Em 2018... Guilherme começou a sentir, de 2017, final de 2017 para 2018, ele começou a sentir umas dores, né? E aí, mesmo fazendo academia, ele jogava bola, tudo normal. Trabalhava. Trabalhava, sempre trabalhou direitinho, né? Muito responsável com as coisas dele. Ele é. E começou a sentir dores fortes, ia para o médico, aí o médico, eu sentia, assim, um pouco, assim, que às vezes ele, né, dava injeção, medicava, né, fazia umas aplicações de arnica direto na coluna, ele ficava de boa. Aí um dia eu cheguei e falei para ele, falei: doutor, vamos investigar, porque não tá legal, ele tá caindo, tá tendo muito espasmo na perna, ele
Você no né? contato do dia a dia com ele conseguiu, Contato, né, comecei, captar. eu falei, ele tá caindo e eu sinto que tá ficando, ele tá reclamando muito de dor, não é normal. Aí ele falou, então tá, vamos investigar, talvez tenha que fazer uma cirurgia. Ok. Uhum. Quando foi pedir, aí ele, né, pediu todos os exames para ser feito a cirurgia. O que aconteceu? A pandemia. Aí atrasou tudo. Sim. O exame que era para ter sido feito em março, foi feito em outubro. Aí eu tive um problema sério com o convênio, porque o convênio não queria autorizar a cirurgia, porque eles queriam dar material de terceira linha. E o médico do Guilherme, que trata dele desde os 4 anos de idade, falou que não aceitava. Ele é o médico, ele que vai para o centro É, cirúrgico, né? Ele que tá Infelizmente, habilitado. nessa época, eu não tinha ninguém que me assessorasse, porque se tivesse, de repente, o rumo poderia ter sido outro. Uhum. Esse foi o primeiro problema que você Foi. encontrou com o convênio Com o médico. convênio, eu não tive ajuda a empresa, Uhum. também não se esforçou nem um pouco, né? Um Sim. plano empresa. E a empresa também, Uhum. né? Uhum. Não teve aquele esforço, assim, não, vamos, Uhum. né? Sim. Aí eu que corri atrás, e teve um dia que eu cheguei na empresa e falei que eu ia procurar um advogado para entrar com processo, entrar com uma liminar, porque ele precisava fazer cirurgia, porque até então ele estava trabalhando em casa, Uhum. ele não estava aguentando mais andar em casa, ele estava caindo dentro de casa. Tinha dor que era tão forte que ele não tinha posição para ficar nem deitado e nem sentado de tanta dor que ele sentia. Ou seja, você viu a urgência A que tinha urgência. desta cirurgia. Aí eu escutei da empresa, né? Você tem dinheiro para pagar um advogado? Porque uma liminar é cara. Eu falei, isso daí já é um problema meu, né? Uhum. Aí eu ligando, e ligava pro convênio de manhã, de tarde, à noite, e todo dia, várias vezes ao dia, e Isso aí, foi. se passou quanto tempo, mais ou menos, isso? Olha, acho que foi quase 3 meses para sair essa Nossa. cirurgia. Imagina quanto tempo Depois ele dos permaneceu. exames, isso, o médico fala que o que agravou um pouco também Foi essa foi a demora. demora. Você imagina toda a dor Toda a que dor, ele sentiu, toda a você dor. enquanto mãe, enquanto a pessoa que estava cuidando dele, presenciando isso no dia a dia. Foi terrível. Eu posso falar para você, garantir que era triste de ver. A perna dele foi afinando, as dores, ele não dormia. E não tinha Uhum. mais remédio que tirasse a dor dele, né? E estávamos numa pandemia também, né? Sim. Não tinha nem como, às vezes, o médico atendia ele no consultório e abria para atendê-lo, mas era até um sacrifício, por causa da pandemia, não podia fazer muita coisa. Sim. Aí Seria chegou aquele cirurgia. dia do basta que você falou, agora Aí o dia chega. do basta falou, chega, hoje vai. Aí eu comecei a ligar e falei, dou um prazo de tal tempo, senão eu vou ter que procurar meus direitos. Certo. Aí o médico também me ajudou muito nessa parte, porque ele também ele vê a gravidade, ele também, graças a ele também deu uma força, ele ligava, Sim. porque mandava relatório para o convênio devolvia, mandava, Ou devolvia. seja, tudo que Era assim, dependia, né? não Sim. estava andando. Aí, enfim, saiu a cirurgia. Era uma cirurgia que ele falou que seria uma coisa que essa é a descompensação da coluna, né, da medula. E 3 dias de UTI, 10 dias de hospital, casa, fisioterapia, vida normal. A cirurgia foi um sucesso, né? Não foi erro médico, quero deixar isso bem Bem claro. claro. Você sempre faz Falo questão de porque frisar as isso, pessoas, né? tem muita gente que fala que foi erro. Não foi, Sim. não Uhum. foi, tá? Na UTI, eu do lado dele, ele teve um começo de uma parada, e com isso daí ele teve um choque medular, Uhum. né? Que dá entre 1 e 1 milhão, né? A gente foi sorteado. Eu sei que não deve ser Não é fácil para Não, foi você difícil. relembrar tudo Foram isso. 13 dias de UTI. O Guilherme perdeu a consciência total. O Guilherme ficou paralisado. Era eu e Nossa. ele dentro daquela UTI. Eu não deixei ele ser entubado, Uhum. porque a gente via que muita gente sendo entubado, não voltava, falava Sim. não. E foi.
Quantos dias ele ficou? Na UTI foram 13 dias. Nossa. Sim. Ele ficou durante 3 dias com uma máscara. Durante os 3 dias eu fiquei em pé, segurando na mão dele os 3 dias, sem sair do lado dele, porque ele tinha que usar aquela máscara. Porque se não tivesse o resultado com a máscara, aí não importava se eu gritasse, quebrasse o Eles hospital, iam ter ele ia que ter que ser entubar. entubado. E eu Uhum. falei que entubado ele não ia ser. Então, o que tiver que ser feito, ia ser feito. Sofreu, sofreu. Mas tá lá agora. Que bênção. E aí me Amém. conta, quando for, como ele saiu do hospital, Aí, como foi esse aí chegar em depois casa? nós ficamos também 60 dias no hospital. Uhum. E o hospital deu a alta, né? Porque o convênio não queria mais custear, né? Chegaram a te falar abertamente isso, o Chegaram, hospital? chegou. De que o convênio Convênio estava pressionando Nando Para que para saia. para sair. sair do hospital. Aí, E quando ele saiu do hospital, ele saiu amparado, porque chegando em casa ele precisaria, né? Ter De o mais auxílio de cuidados. profissionais. não. Aí foi para casa, só que antes de ir para casa, a empresa sugeriu que eu mandasse ele para uma casa de repouso. Que lá ele seria bem atendido. Falei que não, que ele não iria Uhum. para uma casa de repouso. Porque não tinha um porquê ele ir para uma casa de repouso. Tinha casa. Tinha a casa Mamãe. dele, o quarto dele, a cama dele. Ele tinha que ir pro canto dele. Ele tinha que voltar a viver a vidinha dele do jeito que estava, E principalmente porque ele saiu do hospital sem nenhum auxílio, sem né? nenhum De auxílio. uma equipe. Eu não sabia o que era home care, eu não sabia nada Teve que descobrir tudo na dor, na raça. da raça. E Saiu do hospital sem uma indicação médica. Aí ele, sem uma indicação médica, só falou que eu ia ter um home care, que iria em casa, porque ele precisa fazer sonda de alívio. Sim. Seria só para isso, Só Somente para a sonda. essa atitude pontual. pontual, somente para fazer a sonda a cada 4 horas. Aí começou a luta, porque ele Sim. precisava de TO Físio. e fisioterapia. Aí quando veio a fisio, eram 20 minutos 20 minutos, uma atendimento. sessão. uma sessão. O que você faz em 20 minutos? Boa Nada. tarde, até logo. Porque primeiro ela chega, fala com o paciente, fazia oi e ia embora. Ela chegava e falava oi e ia embora. Você Aí viu começou. que não estava correto Não isso. estava. Aí começou a minha luta. Aí eu comecei a correr atrás, era ligando. E todo dia ligava na empresa do home care, e todo dia. Todo dia não. Toda Ah, hora. toda hora. Toda hora. Eu já sabia de cor salteado até a tecla aqui, e eu já ia Sim, já sim. direto, não esperava mais nem o eletrônico falar, eu já ia Sim. direto. Aí tinha o enfermeiro, eu precisava de auxílio para banho, para tudo. Fralda. Chegou, quando o Guilherme foi para casa, eles chegaram a mandar 2 pomadas de xilocaína para fazer a sonda. 2 pomadas. 2 pomadas. Eu liguei para reclamar e eu ouvi assim: compra. Nossa. Você ouviu isso do convênio. Do convênio e do home care. Uhum. Não foi o convênio, não autorizou. Autoriza 2. Detalhe: 2 pomadas de xilocaína para fazer a sondagem, tinha que dar para 30 dias. Nossa Senhora. E com isso ele deveria sentir muita dor. Não sentia porque eu comprava, né? Aí foi complicado, gente. Quando você notou a Eu lei fiquei 1 ano. custeando tudo que o plano não Mais de 1 ano. cobria a mais. Era fralda, porque posto é assim, né, gente? A gente sabe. Tem mês que Sim. tem mês que não tem, né? E custeando. Às vezes ganhava, né? Era uma benção quando alguém aparecia lá em casa um pouco de fralda. Opa! Né? Remédios, os remédios caros. Quando o Guilherme veio do hospital de medicação, eu gastei mais de 6 mil reais. Nossa. Assim, ó. Tinha que tomar? Tinha. E todo mês que o remédio E acaba. o home care te falava que não havia sido autorizado Pelo pela convênio. operadora. Não, operadora não autoriza. Tá. Operador... Primeiro, eles falavam também que o plano dele não autorizava. Não tinha cobertura Não tinha cobertura. contratual, o plano dele. O plano dele, sendo que o plano dele é um plano empresarial, né? Uhum. E falaram que não podia, nada. Ligava na empresa, a empresa... E quando essa situação mudou, Alê? Quando você notou que não dava mais Não para tinha continuar mais. daquela maneira. O dia que o home care me ligou,
né? E falou assim: daqui uma semana vocês estão perdendo os enfermeiros. Meu Deus. Falei, como assim? Perdi enfermeiro. Aí eu escutei, né, da pessoa isso assim: você tá trabalhando? Falei, não, eu tomo conta. Então, já que você não está trabalhando, você não trabalha, você não passa o dia em casa com seu filho? Falei, sim. Então, você aprenda a cuidar dele. Aí eu perguntei para ela, mas desde quando eu não sei cuidar dele? Desde quando quem está cuidando dele? Desde quando? Só que eu não sou enfermeira. Eu não sou fisioterapeuta. Eu sou a mãe dele. E meu filho tem um plano de Tem um saúde. plano de saúde Justamente para para isso. esses momentos. Para isso. Então, se ele tem direito. Aí eles falaram para mim, não, ele não tem. O plano está cortando. Eu falei, mas Nossa. jamais. Então, a gente vai te dar uma semana para você aprender. Então, eu tinha que ser a nutricionista, a TO, a A fisioterapeuta, físio. a enfermeira, a médica. Ia ter que ser tudo dele. Eles queriam que você fizesse o serviço de profissionais. Aham, eu não tenho formação nessa área, né? Então, cada um faz. Ale, você não tem noção de quantas pessoas devem estar se identificando com você nesse momento. Então, eu falo assim para essas pessoas agora: procurem ajuda, procure profissionais competentes, né? Procura. Graças a Deus eu procurei, né? A minha filha, aí eu entrei no desespero. Sim. Na hora liguei para minha filha. Falei, pô, eu acabei de receber uma ligação. Falou, calma, mãe, vamos achar uma advogada. E eu conheço a doutora Amanda. Inclusive, fizeram faculdade Na mesma Sua filha também na fez faculdade. mesma direito, né? faculdade. Ela falou, e eu tenho ótimas indicações dela, e eu vou entrar em contato com ela. Foi aí. E como foi esse primeiro contato quando Foi você falou do maravilhoso. seu problema? Já liguei chorando, né? Lógico, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito equilibrada, gente, mas assim, equilíbrio total. Foi aí, né, que eu entrei em contato e nós começamos a trabalhar juntos. Eu falo que foi uma equipe. E nesse assim, primeiro muito. contato, a doutora já te passou Tudo, como acalmou. seria, acalmou. Acalmou. Ela falou: calma, vai ser tudo resolvido. Primeiro tenha calma. Desacelera. Ela falou assim comigo: desacelera. Se você continuar assim, aí a gente vai ter que socorrer você para depois ver o Guilherme. Então, a prioridade é o Guilherme, É, então, calma. Essa sua fala foi ótima. O quanto o familiar, aquela pessoa que está cuidando, também precisa ser cuidado. Porque assim, O desgaste. quando você cuida de uma pessoa, você tem que ser cuidada também. que ser Lógico, você fica doente também. Mas naquele momento você se põe em segundo lugar Sempre, e vem ali sempre, a pessoa que precisa, sempre. ainda mais no papel de mãe. Porque assim, né, recebo críticas, fala assim, é você. Não, primeiro são meus filhos, Isso. depois Tonzinho, depois eu. Eu tenho Uhum. 3, né? Então, primeiro são meus filhos, sério, gente. Depois, mas você é todo por ele. Sim, é o que eu tenho. Eu falei, o que eu tenho é ele. É o seu bem Sim. mais precioso. É o meu Ajuda bem mais precioso. a Meu salvar filho, ele. E aí você falou igual você falou pro médico. falei, Cuida dele, cuida. traz esse home care pra casa, Sim, porque o traz. Guilherme precisa. Precisa. Ele precisa. E Ela eu, deve ter dito, farei o meu melhor, deixa comigo. com toda certeza. Ela falou, acalma. Gente, olha que importante isso, né? A gente vê muitas pessoas hoje em dia com problemas realmente, com planos de saúde, com diversas negativas. Às vezes negativas para cirurgias que são urgentes. Não só um home care, mas vários tipos de tratamento. Às vezes um exame. Um exame. Às vezes um exame. E essas pessoas, diante da negativa, se você aceita, nada vai acontecer. Nada. O problema não vai ser resolvido. Então, a atitude da Ale em frente ao problema Mudou é totalmente. o que mudou totalmente a vida do filho dela. Né, Ale? Você não pode desistir. Né? No primeiro não. Porque são é? vários não. São vários, são vários. Eles debocham de você. Você não pode deixar isso acontecer. Imagina, debochar?
adoro um deboche. Não, não. Aí depois que a história muda, Sim. eles te tratam como se nunca tivesse te falado um desaforo. E quanto tempo demorou, Lê? Desde procurar a advogada e Que você essa é começar uma a ter dúvida de muita sinais, gente, né? As sinais. pessoas enxergam, Ale, o processo como uma coisa extremamente burocrática e gente. demorada. Não, foi Demorosa. super rápido. É aquilo que eu falo. Confie no seu advogado e na justiça. Isso. Sempre tem um juiz de bom coração. E graças a Deus, esse juiz, né, foi tudo muito rápido. Foi o quê? Uma semana? Foi questão de uma Que mudou semana. totalmente semana. a vida de vocês. Foi uma semana. E todo dia nós conversávamos por vídeo, pelo WhatsApp, praticamente o Ela dia lembra inteiro. toda a Ela história. lembra tudo. Com detalhes. Detalhe. Riquezas de detalhes. Vídeo, WhatsApp toda hora. Todos os dias nós conversávamos várias vezes ao dia. E aí, calma, Você sabia a Ale, tá importância, calma. né? calma. E cada vez que eu tava nervosa, ela falava calma. Eu não gosto que me mande ficar calma, mas eu ficava calma. Mas aquele calma ela aceitava. Aquele calma eu aceitava, porque ele se sentiu seguro, Guilherme ficou seguro. Ele saiu aquele peso quando eu, sabe? Ela falava, calma, Gui, tá resolvendo, fica tranquilo. A gente acha que entrar com um processo contra o plano de saúde que está negando algum tratamento vai prejudicar a sua relação com o trabalho, Ou seja, com a o funcionário empresa. ter alguma represária. As pessoas acham que por entrar com uma ação contra o plano, a empresa pode demitir, Não a pode. empresa pode fazer represália. Isso não pode acontecer, tá, gente? Não É pode. importante. Aliás, até reforça a necessidade de manter aquele funcionário que Exato. se encontra doente, precisando do plano de saúde. Precisa, porque ele precisa. É nessa hora que você precisa. É Na quando hora da doença. Se você tem um plano de saúde, você só precisa dele quando você está doente, quando acontece alguma coisa. E não tem que comparar. Tudo bem, eu não tive apoio da empresa, Sim. né? Sim. Mas não prejudicou em nada. Não prejudica, porque é um direito, é lei, gente. É um direito do cidadão, é um direito do funcionário. É lei. Lei é lei. Eu tenho tudo. Eu tenho Tudo. os médium, Sim. as fraldas. Eu Os profissionais, tenho os profissionais, físio, fono, fisioterapia do Guilherme agora, que eram de 20 minutos. Agora Ele tem é? de segunda, de domingo a domingo, né? Todos os dias, 2 sessões por dia. Ai, você não Ou tem noção seja, da felicidade que eu nossa, sinto é uma em felicidade. saber Por dia. disso. Hoje você consegue ser mãe, né, Ale? Consigo. Eu tenho Ser médico que atende ele a cada 15 dias. Eu tenho uma médica em casa. Detalhe: qualquer espirro que ele tenha, qualquer dorzinha, doutora, raio-x, exames feitos em casa. Até ambulância hoje A vocês ambulância, porque nós perdemos a ambulância, têm. né? Uhum. E aí entramos também com o processo, né? Sim, E E a graças a ambulância Deus, também. a ambulância tá lá. tá lá. Firme e forte para a hora que a gente. E a lei, passada essa fase, né, de agonia, que é a espera, né, da decisão judicial, de a vida, você vê a vida mesmo da pessoa na mão de uma decisão judicial. Passada essa agonia, quando vocês tiveram a notícia, né, da liminar deferida. É uma alegria. E como foi essa notícia? Como é? Primeiro é assim, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Segredinho É aqui. intimidade. É bem íntimo. Primeiro elas fazem. É uma tortura, porque mandam uma mensagem pedindo para marcar horário para ligar, né? A mãe surta? A mãe surta. Dá pode ser agora? Não, daqui a pouco. Aí ligam. É por vídeo? Sim, por vídeo. Por vídeo, uma coisa Sérias, séria. Gente, sérias. Gente, sérias. Olá, boa noite, Boa como noite, vai? como vai? Tudo bem com a senhora? Me fala logo, me fala logo. Aí ela, aí dá, aí solta aquele sorriso. Gente, é um alívio. E como é? Você tira uma cruz das suas costas. É uma coisa maravilhosa. Você fala, ufa. Você consegue lembrar? Você dorme, Sim. Ah. né? Na primeira noite, Você né? tem uma noite de sono de dos sono justos. do justo. Você dorme, aí você fala, vai voltar ao normal. Aí você começa a ver a recuperação
de quando aconteceu, né, tudo isso até agora, o Guilherme só tem evoluído a cada Só dia. evolução. Depois de 370 sessões, ontem, né, E tudo coberto pelo pelo plano. tudo. Como tem que ser. Inclusive, no começo, Cumprindo uma decisão. uma decisão, porque até para fazer hiperbárica, Uhum. né, foi Sim. tudo pela decisão, porque eles só queriam cobrir, tipo, 50. Ele precisou de Então, 300. 370. 50 para 370 é uma diferença Muito grande. muito E boa, muito conseguimos considerável. através da ajuda, né, da nossa liminar, graças a Sim. E Deus, através de você, que Da sua buscou força. uma advogada especializada, que acreditou no judiciário, que colaborou em todo o processo, que foi uma mãe ativa, que participou de cada ato. tudo. E eu O quanto é agradeço. importante o cuidador ter esse olhar. É. Que ele E essa precisa A gente tem que participar. mudar. atitude, né? Tem que mudar o Essa olhar. atitude. Não Não tem? adianta você ficar sentada, olhando e chorando. Ou ter um não que nem foi buscar. Recebe um não, não vai. Não, gente, você não pode desistir no primeiro não. Isso não existe. Imagina as custas que você teve de medicação, de exames, de Muitas. descartáveis. Muitas. Só que assim, fui tendo a custa porque ele precisava Sim. disso. Não Sim. tinha como eu parar e falar, não. É que lá atrás você não tem tinha. que dar um jeito. Você Lá tem atrás você não tinha se tido virar ainda nos esse 30. olhar Não que você tinha, poderia Porque se eu tivesse saído do hospital e orientada, orientada, se alguém tivesse Sim. chegado para mim e falado assim, procure um advogado, que você tem direito, já sim. entra com uma liminar, que você tem direito a tudo, muita coisa teria sido evitada. Sim. E Né? até no momento da dor, você não para pensar nisso. Você Não. quer cuidar, você quer quer trazer, resolver. você quer resolver. Mas, como tu tem o seu tempo, Sim. vê, gente. Ai, não posso pagar. Pode. Dá um jeito, você pode, você conversa, parcela, você faz qualquer coisa. Gente, tem que ir atrás. Você tem que ter um suporte, você tem que ter um advogado, você tem que ter alguém do teu lado para te orientar. Eu não saio mais dentro de um consultório sem um laudo, sem um relatório médico. Ah, não vai? Não? Por quê? Essa é uma mãe treinada, Nossa, tá? Olha o poder da informação, Sim. né? Hoje você ajuda até outras pessoas, Ajuda. Hoje você, né? tendo a informação, você não aceita mais Não. que não respeitem os seus Não. direitos, Sim. não respeitem os direitos do seu filho. E outros. Porque hoje você sabe. Então eu falo muito isso no Instagram, né? Informação é poder. É poder. É poder. Quando você sabe o seu direito, você não aceita que as pessoas passem por cima Na Tem dele. hora dúvida? da saúde, então, salva vidas. Salva vidas. Tem Né? dúvida? Liga para o seu advogado. Sim. Doutor, o que eu faço agora? Ocorreu isso. Seja um inconformado. Eu ligo, eu pergunto. Perturbo, gente. Perturbo Não mesmo. perturba de forma perturbar, alguma. Por Você é quê? sempre muito agradável, educada, Obrigada. colabora com o nosso trabalho. Porque eu acho assim, tem que ir atrás. É o teu filho. É filho, pode ser filho, Uma marido, irmã, a mãe, o pai, É o parte, vizinho, um é amigo. sua parte. Porque É a algo pessoa, seu. quando ela está doente, ela fica entregue. Ela Fica- precisa de fica A outra pessoa que vulnerável. está ao lado, ela pessoa. tem que ter esse olhar amplo. Tem. Que mais que cuidar, mais que dar carinho, ela precisa buscar solução. Home care não é favor. Home care não é mera liberalidade. É um direito do paciente. Eu só tenho a agradecer. Eu tô com uma equipe na minha casa que eu vou falar, gente, tá legal. Que bom. Tá Que bom, muito como legal. a gente fica feliz. As minhas eu tenho 3 fisioterapeutas em casa, 2 é ATO, né? Então são 2 fisioterapeutas. As meninas são demorou. Sim. Foi trocando. Assim, eu só tenho a agradecer. Se você tem home care na sua casa, um profissional que trabalha na sua casa, trate eles bem. Não. Porque eles são seres humanos também. Eles também gostam de um cafezinho, de uma aguinha gelada. Uhum. Verdade. Eles trabalham com isso. Então, Sim. eu acho assim... Tá eles cuidando têm- do seu bem mais eles tá precioso, né? cuidando do teu filho, da tua mãe, Sim, do teu pai, sim, né? sim. De alguém que você ama de verdade. Então, se você não quer o mal, não quer que eles tratem seu filho mal, ou, né? Trate eles bem também, não custa, sabe? Sim. Então, Ale, para fechar aqui, aquela Lê de lá atrás, que estava passando por tudo isso com seu filho, e essa Lê
de hoje, com toda essa infraestrutura que está tendo dentro da sua casa, com home care, com atendimento adequado para o teu filho? Qual a mensagem que você quer deixar aqui para quem está lá em casa até agora, que não tomou essa iniciativa, que não tem essa consciência da forma que você detalhou tão bem aqui pra gente? Pode falar? Deixa aí sua Vou mensagem. Pessoal, coragem, força e tenha determinação. Vá atrás. Procure os direitos de vocês, porque tem. Confie nos seus advogados, confie nas meninas, que eu falo que eram minhas preciosas. Confie no judiciário, Sim. tá? Tudo vale a pena. E vale mais a pena quando você vê o resultado. Quando você vê que a gente tá lá. Fácil? Não é. Não. É um dia de cada vez. Tem dia que é melhor, outros nem tanto, né? Mas a gente tá lá, junto. E não abandone. Mensagem que nós É, gostaríamos de deixar aqui. Vale a pena. Uma mãe que realmente lutou para que seu filho tivesse o tratamento adequado. E hoje ela vive o papel mais nobre, maravilhoso, que é ser mãe do Guilherme, com profissionais de qualidade, especializados, cuidando do seu filho e cada dia vendo a evolução dele. Porque agora eu me dedico mais a ele assim pra colocar ele Sim. de pé. Exatamente. É isso. É isso. Né? É Eu não isso, preciso me Ale. preocupar que tá na hora, eu vou ter que ir lá fazer sonda, eu vou ter que fazer. Não. Não. Me preocupo sim com a alimentação dele, com a vida Sim. dele, com ele, como mãe. É isso. Então, Porque Ale, a tem sua mensagem é: profissional. faça o dia do basta. Basta, gente. Procure Não os seus aceite, direitos. não. Ligou, não tenho direito. Tenho sim. Não tem, então tá, veremos. Sim. O título Informe. dela vai ser Basta. 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 Veremos se eu não tenho direito. Eu não, né? Meu filho, a minha mãe, o meu pai, meu irmão, seja lá quem for, gente. Sim. Vai. Se você ama, vai atrás. Falar. Pode falar. Eu agradeço vocês, Ah. em nome do Gui, da Mariana. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Infelizmente, lá, né, no comecinho, mas tudo tem o tempo. E veio. Mudou, gente, mas mudou mesmo. Então, eu só falo assim, vai atrás. Não larga. Não aceite o primeiro não. Não tem não pra gente. Essa palavra não existe. Essa palavra não existe pra gente. Não. Obrigada, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Mães, não desistam. Pais, não desistam. Mulher, não desista, tá? Não desistam. Vão procurar que vocês conseguem. Eu consegui. Tô Que aqui, bom. gente. Nossa, Pra mim, é- tá aqui hoje por causa de vocês. Porque senão, se eu não tivesse uma estrutura em casa, eu não estaria aqui agora. E que bom. Que bom Tá, que que você bom. acreditou na justiça, Acredito. que você buscou informação, que você buscou os direitos seus, do seu filho. A gente justamente te convidou porque a gente viu toda essa trajetória, né? A gente acompanhou toda essa trajetória. E hoje, muitas vezes, o que a gente percebe é os pacientes realmente se encolhendo diante de Não tenha medo. negativas. Não tenha medo. Então, mostrar a sua história de força, de mãe, Vai, gente, guerreira. É uma história real. Essa história é Real, linda, que- linda. sua e E da sua família. Você vai ver na evolução, você vê que você consegue. Tem ajuda. É muito Peça forte ajuda. tudo isso. É muito Peça forte. ajuda. Contrate o profissional. Eu indico. Se precisar de indicação, me liguem. Que eu passo uma indicação, assim. Eu mando o WhatsApp pra vocês. É muito forte tudo isso. E demonstra que vocês não estão pedindo por favor nenhum. Não, E é não direito. estão nada. transferindo responsabilidades Não, pra ninguém. Jamais. O cuidado de mãe tá aí, tá na Cuidado. cara, né? Só que o cuidado profissional, ele deve ser, diferente. sim, feito por um profissional. Profissional. Então, a gente agradece muito Muito a obrigada. sua participação. A gente tá muito feliz de ter você aqui Muito hoje. feliz. E muito feliz de ter participado dessa história de vitória. Vitória. Teremos muitas ainda. E saúde. Pela frente, se Deus Muitas. quiser. Fazer um brinde aqui Vamos fazer um brinde. a essa mãe Eu brindo vocês. guerreira. Vamos. Um brinde a vocês. Aqui.
Deus abençoe cada dia mais Amém. a sua vida, a sua A família, nossa. tá? Muito obrigada. A do Gui, saúde, que a gente tenha sempre motivos para comemorar e ir em busca da justiça para ter nossos direitos garantidos. Sempre, sempre, sempre.